Olá, estamos iniciando mais um ACCast, o podcast da Associação Comercial. E o dia de hoje a gente vai tratar um tema muito relevante, importante e que está em alta, que é como a inteligência artificial pode auxiliar no crescimento das empresas. E para isso a gente traz uma pessoa que tem muito conhecimento, aliás, de longa data, apesar do assunto estar em alta, ele já fala de tecnologia há muito tempo, que é o Elton Monteiro. Obrigado pela presença, Elton. Prazer estar aqui, Mark. Vai ser muito bom o bate-papo. Espero que o pessoal possa entender um pouco mais desse universo, que está no hype, todo mundo está falando, está preocupado, empolgado e preocupado ao mesmo tempo, e trazer algumas informações que acho que é legal para quem está nos ouvindo aí. Legal, Elton. Obrigado realmente da sua presença. Elton, você tem uma trajetória dentro do empreendedorismo muito bacana, né? E eu te conheço, como eu disse aqui no início, há bastante tempo. Aliás, você fala de tecnologia, pelo menos que eu me recordo, há mais de 15 anos. E agora a gente está com um tema super importante, que é a inteligência artificial. Que, como você falou, a gente está conversando no churrasco, entre amigos, entre os empresários, de um tema bastante relevante que pode mudar muito toda a história. Para começar, para que as pessoas nos entendam, te entendam, o que é inteligência artificial? Vamos lá. Primeiro, a gente fala de bastante tempo, né? É estranho porque faz quase 20 anos já que eu estou na área de tecnologia. E agora a gente está no momento, com a chegada da inteligência artificial em larga escala, e é importante o pessoal entender, a inteligência artificial, o conceito existe desde 1950, 50 e pouco. E a inteligência artificial já veio, ela passou por alguns invernos, que a gente chama, que assim, ninguém acreditava que seria possível aplicar na vida real. Depois ela retoma. Então ela foi desde 1950 passando por momentos em que ela era mais acreditada ou menos acreditada. Só que chegou no momento em que várias tecnologias convergiram. Então várias coisas, desde o poder de processamento, uma série de tecnologia convergiu para que a gente pudesse usar ela hoje como a gente usa no ChatGPT, por exemplo, que ficou fácil para todo mundo. Então, ela vem passando por uma transformação já de longa data. E a gente que está no mercado de tecnologia, você falou, é bastante tempo, é ruim porque revela a nossa idade, né? Mas quase 20 anos já nesse mercado, ela vai transformar completamente tudo que a gente conhece hoje em termos de como a gente lida com a tecnologia. E ela vai se inserir em tudo. Eu costumo falar que a inteligência artificial é a nova energia elétrica. Por quê? Porque o paralelo ele faz sentido. Você olha aqui, a gente está gravando no estúdio, a câmera precisa de energia, a iluminação precisa de energia, o nosso celular precisa de energia, o seu relógio tem energia. Tudo que a gente está usando tem energia envolvida e ela precisa da energia para funcionar. A gente vai ter um mundo daqui a um tempo que tudo vai ter inteligência artificial para funcionar. Então vai ser a mesma coisa. E ela vai ser... Toda essa preocupação que nós temos agora, ele vai deixar de existir, porque ele vai ser tão natural quanto a energia. Você está preocupado se o cabo que está passando aqui vai estourar, se vai te prejudicar, se a energia elétrica você pode morrer eletrocutado, você não está pensando nisso agora, porque está natural, está no seu dia a dia. E a IA vai fazer a mesma coisa. E respondendo a sua pergunta, o que é IA de fato? O que a pessoa comum precisa saber de fato? O que é IA? Né? Tem várias questões técnicas, acho que não faz sentido você entender a questão técnica, mas basicamente ela é um modelo estatístico. A IA generativa basicamente é um modelo estatístico. Então sempre que você imputar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ela vai te responder. Através de um modelo estatístico que leva em consideração a probabilidade da resposta que ela está criando ser a correta. Então, ela basicamente quando você pergunta alguma coisa no ChatGPT, ele vai olhar lá para a modelagem de dados dele e achar a maior similaridade para trazer uma resposta. Tanto é que é interessante porque ela sempre vai te responder. Ela é treinada, o princípio dela é que ela sempre deve responder. E se você pergunta uma coisa nada a ver, se ela entender que aquilo talvez faça sentido, ela te responde mesmo estando errado. Que é o momento que a gente fala assim, ela pira, né? Ela traz ali uma informação que não é verdadeira. Então, basicamente é isso. É um modelo estatístico que funcionou, né? Que por muito tempo foi promessa, mas que ele funcionou. E aí, quando funcionou, você tem o que a gente usa hoje como o ChatGPT, o Gemini, o Llama do Facebook, e você tem vários outros modelos de linguagem que trazem isso. Ouvindo você falar, né, rapidamente, a gente vai conversar ainda bastante, a gente pode dizer que, querendo ou não querendo, você vai utilizar a inteligência artificial, ou seja, quem não utilizar está fadado ao insucesso,
pessoa comum, quem quer que seja, mesmo não sendo um empreendedor, um empresário, vai ter que utilizar a inteligência artificial, ou a inteligência artificial já está sendo utilizada sem ela saber como que é essa dinâmica aí? Eu acho que é a mesma coisa da energia. Você fala assim, eu vou ter meu escritório de advocacia, né? Mas eu não vou ter energia, faz sentido? Você vai queimar lenha para... Você vai datilografar suas petições? Não faz sentido. Então, acho que é o mesmo processo que a gente vai passar. Acho que essa pergunta ela faz sentido agora, que é o começo da adoção em massa, mas em alguns anos ela não vai fazer muito mais sentido. Ninguém mais vai pensar, talvez, dessa forma. E tem um fato interessante. O Elon Musk todo mundo conhece, né? Pô, o cara você pisca, ele tá fazendo um negócio extraordinário. Aliás, essa semana fez o foguete lá, o negócio parar na plataforma, um negócio extraordinário, e fez mais várias coisas legais. Mas um ano atrás, em 2023, ele lançou uma carta junto com mais de 1.000 investidores, pessoas da área de tecnologia, pedindo para que a IA fosse parada. A carta era justamente isso. Falou assim, olha, a IA tem que ser parada, a gente acha que está indo para um rumo que é muito perigoso, ninguém tem controle e tudo que vai acontecer. Isso um ano atrás, não é 10 anos atrás, é um ano atrás. E hoje, ele fez o lançamento semana passada, a gente está em outubro, né? Para situar quem está nos ouvindo aqui, a gente está em outubro de 2024, mas que ele lançou o Optimus, a versão nova do Optimus, que é o humanoide dele, o robô humanoide, lançou uma série de outras coisas, o carro, o táxi lá sem pedal, a vanzinha que leva as pessoas, tudo guiado por inteligência artificial. Tem a inteligência artificial dele que recebeu 6 bilhões de dólares recentemente também de investimento. Então, o cara que era contra um ano atrás, em tese, né, era contra ele com uma série de pessoas, não teve como parar esse avanço. E aí ele entrou de cabeça para comandar, para liderar esse avanço. Então, acho que não faz sentido, especialmente para nós que somos meros mortais, quem é nós na fila do pão perto de um Elon Musk, ter qualquer tipo de resistência contra a tecnologia. O que a gente tem que fazer é olhar isso estrategicamente dentro de cada perfil de negócio, dentro do que você faz, e achar as melhores formas que você pode trazer para o seu negócio. Quais são os gatilhos que você pode usar hoje para que o seu negócio ganhe, tenha mais produtividade, mais competitividade, mais lucratividade, usando a inteligência artificial? Nem sempre ela é a solução para tudo, já adianto. Eu não acredito que ela é a solução para tudo em todo momento. Você primeiro tem que entender quais são os seus problemas. Assim, eu quero melhorar a produtividade do meu escritório, da minha contabilidade, da minha loja de roupa. Eu primeiro preciso entender do meu problema. Identificar o meu problema básico de gestão. Eu preciso entender o que eu preciso. E aí encontrar se a inteligência artificial é ou não uma ferramenta que vai resolver esse tipo de problema. Adotar IA por IA não faz muito sentido. Então você precisa entender isso. Mas eu acho que, sem dúvida, quem não se movimentar vai perder oportunidade, e vai perder muita oportunidade, e aí pode ficar para trás e sofrer as consequências de não ter se atualizado. Sim. Você falando, eu como um empresário, e eu acho que a inteligência artificial está sendo muito falada no meio dos empresários cada vez mais, eu me sinto um menino aqui, sabe, babando, chegando um presente, alguma coisa desse tipo com relação à inteligência artificial, e tenho muita vontade de, claro, colocar no meu negócio, que é a advocacia, e percebo já que cada vez mais, né, a inteligência artificial também está indo para o ramo da advocacia. Mas assim, como quem ainda não tem a inteligência artificial, está agora pelo primeiro momento tomando conhecimento do assunto, enfim, como que ela começa de alguma forma a implantar no negócio dela? Tem algum caminho a seguir, um beabá assim para o início da implantação da inteligência artificial? O beabá não, mas tem algumas áreas que todo mundo pode implantar já, assim, que tá muito maduro já. Tem alguns negócios que são mais complexos. Você pensa no negócio de larga escala, onde você tem uma operação parruda, você tem a tecnologia embarcada em várias frentes do negócio, você tem soluções mais complexas que você precisa pensar. Agora, em linhas gerais, para qualquer negócio, e eu acho que quem não está fazendo isso está perdendo tempo. Atendimento ao cliente. Ok? Atendimento ao cliente é uma área que você já tem atendimento digital há muito tempo. Seja por uma URA, né? Que é lá que você vai às opções, seja por um chatbot, onde você também tem as opções lá, digite 1 para tal, 2 para tal. Você tem atendimento digital já há bastante tempo disponível no mercado. É consolidado isso. Hoje, você tem muitas ferramentas de atendimento que espetaram a IA para fazer esse atendimento do seu cliente. Então, 24 horas por dia, alguém quer contratar
o seu serviço, você pode ter uma inteligência artificial treinada com os seus dados, com o que sua empresa faz, para que esse bot responda a ela. Então esse é o básico, esse assim está pronto, tem bastante ferramenta, tem bastante forma de fazer, e você põe lá 24 horas por dia uma IA respondendo como se fosse um colaborador seu. Aí ele pode responder para dar suporte, ele pode responder para fazer um processo de qualificação de vendas, ele pode interagir com o seu sistema ERP, seu sistema financeiro para entregar alguma informação para o cliente. Então isso qualquer um pode fazer. Acho que assim, quem não está fazendo isso está perdendo tempo, e aí tem áreas para ser feitas. Outra área que todo mundo, e aí dependente do perfil, produtividade. Todo mundo olha para os nossos negócios, a gente que conversa com muita gente também, outros empresários, né, Mark? A gente olha e fala, pô, meu negócio está ruim, está difícil contratar gente, eu tenho áreas aqui que eu posso melhorar dentro do meu negócio. Então, a área de produtividade, se você olhar a sua empresa pelo viés, como que eu melhoro a produtividade, também tem muita área. Desde usar ferramentas que estão disponíveis gratuitamente, como o ChatGPT, que você pode usar, desde fazer implementações mais complexas. Mas, por exemplo, eu vou te usar como exemplo aqui, o escritório de advocacia, mas não faz sentido mais uma petição sair com escrita errada, por exemplo, com erro de português. É uma coisa que não dá mais para admitir você tendo um ChatGPT que pode revisar e ver se tem algum erro de português. Vamos pensar numa empresa de marketing, não faz mais sentido sair um post para um cliente com erro de português também, ou com uma palavra não muito bem construída. Então, desde o básico, você tem ali, você pode usar essas ferramentas. E aí eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala de produtividade, é importante, que eu falei agora atrás, de você identificar aonde tem espaço para melhoria dentro da empresa. Por exemplo, tem uma empresa, eu tenho meu setor de RH aqui, eu tenho, 5 pessoas trabalhando dentro do meu RH. Mas antes de implementar IA, eu tenho que falar assim, olha, vamos olhar aqui, qual que é a rotina do pessoal, quais ferramentas que eles usam, quais processos eu tenho mais reclamação, seja de outros colaboradores, ou seja com o meu cliente final. Então eu preciso entender e priorizar isso para saber como que eu encaixo a IA para resolver isso. Se eu não sei quais são os problemas, eu vou pôr uma IA lá e ela vai resolver pouco, ou vai resolver quase nada, porque eu não sei qual o problema que eu quero resolver. Então eu sempre falo, prioriza, faz um dever de casa, faz uma priorização nos problemas que você quer resolver, e aí você identifica qual inteligência artificial, qual ferramenta vai atender melhor aquilo lá. E são soluções que são simples. Aí falando de forma geral, dentro das ferramentas que a gente já tem, ChatGPT, Gemini, eles vão resolver boa parte dos problemas, e aí você vai aprendendo e escalando isso. E aí você pode trazer para ela funcionar dentro do seu sistema, e aí tem uma série de outras possibilidades para serem feitas. Legal, eu quero esmiuçar justamente esse ponto que você falou, porque assim, você circulou por vários departamentos de uma empresa. Uhum. Você falou do RH, você falou do marketing, você falou do atendimento ao cliente, você falou da área de produção, e aí eu fico imaginando que normalmente é o nosso público muitas vezes é um empresário que ele compra, vende, contrata, faz tudo, né? Como que ele, na prática, ele começa a implantar isso? Ele sozinho, ele consegue? Ou você claramente identifica que ele precisa buscar já um produto de prateleira, ou ele precisa procurar um profissional que tem esse olhar voltado para a tecnologia? Como que você acha? Ou depende do tamanho da empresa? Porque vontade eu percebo que cada vez mais todos querem. Uhum. Quando a gente ouve uma palestra falando de inteligência artificial, quem está na plateia fala assim, eu quero isso para mim. Uhum. Mas na prática, como que eu faço isso, Elton? Ô Marco, eu acho que sempre contar com um profissional ajuda em qualquer área, né? Ter alguém especialista para te apoiar, se tem essa condição, recomendo que o faça porque faz sentido. Agora sim, as ferramentas estão disponíveis para todo mundo. A grande maioria você tem uma visão grátis, que já ajuda bastante, e depois você tem uma visão paga que vai ajudar. Eu gosto de falar assim, a gente olha como empreendedor, que a gente tem as nossas equipes, as empresas estruturadas, e tem muito empreendedor que ainda é solo, que está ali começando, ou que tem um negócio menor, ou é ele, a esposa e mais alguém. Cabe em todos os espaços. Acho que quanto menor o time, mais fácil é você implementar, porque você tem maior controle dos processos.
Eu quero que você repita isso, porque assim, eu acho que às vezes existem alguns mitos, né? A gente pensa a respeito, né, e eu confesso para você que eu pensava inclusive o contrário do que você falou. Você acabou de dizer que quando a equipe é menor é muito mais fácil a implantação. Com certeza. Né? E o meu pensamento aqui, estou te dizendo que talvez, poxa, uma empresa um pouquinho maior eu tenho mais facilidade, enfim, e não, é o contrário. É o contrário, porque primeiro você tem uma complexidade menor de processo. O processo, ele está na mão de poucas pessoas, né? É você mais alguém ali do seu time. Então, é muito mais fácil você encontrar uma solução para resolver esse problema do que você pensar numa escala maior. Eu vou dar exemplo aqui. A gente tem clientes que têm 2.000 funcionários. Então, a escala dele, o processo, um projeto de IA tem que ser muito bem construído. Por quê? Porque no final das contas, ele tem que mensurar o ROI daquela implantação, ele tem um custo de infraestrutura, de tecnologia que é muito maior. Então, a complexidade disso fica muito maior. Mas pensando nas ferramentas que estão... E aí eu estou tentando trazer para as coisas que estão disponíveis, que a gente vê quando a gente abre a rede social, que são as IAs que estão abertas, as ferramentas que a gente tem lá, que pode usar para o marketing, que pode usar para o financeiro, que isso tem bastante que estão surgindo, que podem ser usadas de forma simples. Mas, Marco, como profissional, aí vamos tentar individualizar para profissional. Eu, Elton, como profissional, eu olho para a minha atividade e falo, cara, como que eu faço isso melhor, mais rápido e agregando mais valor? De coisa básica. Desde, eu preciso construir uma proposta, um projeto. Como que eu melhoro isso usando a IA? O ChatGPT e as ferramentas básicas, tá? Vão me ajudar a isso. Eu recebi aqui um documento e eu preciso analisar ele. Como que eu faço? ChatGPT pode me ajudar também. Então, são várias coisas que você pode olhar para o seu individual, e aí o profissional, seja ele empreendedor ou não, se você tem alguém no seu escritório, eu tenho alguém no meu time que eu olho, esse cara está usando inteligência artificial e está se destacando dos demais, concorda que se surgir uma oportunidade, esse cara é o que eu vou olhar para promover, para dar uma oportunidade, para fazer alguma coisa? Porque ele, no curto prazo, ele dominou as ferramentas que são básicas. Então, acho que esse é o caminho. Dominar o básico, bem dominado, e aí você pode individualizar mesmo. Falar, como que eu, Elton, uso isso para tomar melhores decisões? Por exemplo, eu preciso treinar meu time, fazer algum folder para o cliente. Como é que eu uso isso para fazer melhor do que eu faria sozinho, né? Quando eu não tenho uma agência fazendo isso por mim e tal. Então, acho que começa por aí. Acho que aí é um caminho fácil, feliz para todo mundo. E aí, conforme você vai dominando, aí tem outras escalas, tem soluções mais complexas, tem outras coisas que você pode começar a pensar. A gente hoje ouve muito o ChatGPT, principalmente quem ainda não está muito ligado no assunto de inteligência artificial. Fora essa ferramenta, existe outras, ou é importante eu estar, assim, de alguma forma já começar a ficar afiado no ChatGPT para daí partir para as outras? O que você pensa a respeito? Eu acho que o nível básico, cara, você não precisa muito se preocupar com isso, sabe? Porque o nível de entrega, se você for para um cloud, for para um Llama, que é do Facebook, você tem formas diferentes de responder, porque cada um tem um modelo de linguagem que a gente chama, né? Então ela está configurada lá, simplificando de um jeito. Mas para o usuário comum, por básico do dia a dia, é uma coisa que a grande maioria das pessoas não tem que muito se preocupar. Então usa o que está na mão. Seja o do Google, que também é grátis, o ChatGPT, que é o mais conhecido, usa o que está na mão. Agora, quando você avança um nível, uma implementação um pouco mais complexa, aí talvez você comece a olhar para ver qual modelo te atende melhor. Então você tem desde modelos que são pagos, modelos que são grátis, que você pode inclusive baixar e ter ele dentro da sua empresa. Então aí você começa também evoluindo. Mas de forma geral, cara, eu acho que não é a preocupação da grande maioria das pessoas. Que é a mesma coisa da energia. Talvez a grande maioria das pessoas não está preocupada com o uso. Agora, quem está usando muita energia tem que preparar a infraestrutura tal para usar isso. Então a grande maioria não tem. E é importante diferenciar uma coisa. A gente tem os modelos de linguagem, que é o que o ChatGPT tem, que tem o modelo dele, o que o Facebook tem. E aí a gente tem uma série de ferramentas que são baseadas nesses modelos. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas que clonam a voz,
ferramenta que faz a imagem. Aliás, outro dia que mexe eu o ouvi vídeo. você falando em japonês, chinês. Exato. Então você tem uma série de ferramentas que elas não são uma IA, elas não são um modelo de linguagem. São ferramentas que usam outros modelos e personalizam uma função específica, né? Uma tool que a gente chama, algo que ela faz especificamente, usando esses modelos. Então aí você tem uma série de ferramentas. Por exemplo, na área jurídica você tem uma série de ferramentas voltadas para você peticionar, para você encontrar jurisprudência. Você tem uma série de ferramentas para isso. Na área de marketing, você tem ferramentas que criam post, que criam o que a gente chama de copy, né? Aqueles textos comerciais. E aí você tem uma série de ferramentas baseadas nesses modelos que vão te entregar funções específicas que você faz hoje. Então, acho que é isso. Acho que se preocupa mais com resolver o problema, menos com qual modelo você vai fazer, porque todos vão te entregar de forma muito, muito bem estruturada. Você falou da questão jurídica, né, que é a minha área de atuação. Eu realmente percebo cada vez mais os escritórios, principalmente os grandes escritórios, já se utilizando muito da inteligência artificial. O assunto ele é cada vez mais debatido, inclusive dentro do Tribunal de Justiça, de modo que quem vai julgar, o juiz, também está se utilizando, justamente porque é uma questão de estatística, né? Uma vez feita a leitura daquilo que está sendo pedido, querendo provar, enfim, você já tem uma decisão. E em cima disso, o que eu queria perguntar para você? Normalmente, quando a gente tem algo novo, quem começa a utilizar isso, a maioria das vezes, minha impressão, e pode me corrigir, são os grandes, né? Então, pensando no comércio, no empresário, os grandes já estão se utilizando muito da inteligência artificial e a gente nem está percebendo? Ah, com certeza. E grande, você pensa assim, iFood, por exemplo, é um grande, né? Eu vi inclusive uma informação, curiosidade, que 0,5% do PIB do Brasil é transacionado dentro do iFood. de pedido de comida. Então, 0,5% lá, o valor deles total de transação dá 0,5% do PIB. É um negócio absurdo. Então, eles usam IA já há 5 anos, tem na operação, em produção, IA rodando. E quem tem mais capacidade de investimento, Marco, assim, todas as empresas, as big techs, estão numa corrida de investimento. Então, todo mundo pondo bilhões de dólares para tracionar o mercado, para não ficar para trás. Então, é natural que as grandes recebam os maiores investimentos para trazer as soluções de IA. Mas eu acho que pensando no estágio que a gente está, nunca foi tão democrático, não sei se essa é a palavra certa, mas nunca foi tão possível que todo mundo, desde o menorzinho, pudesse usar no mesmo nível que o grande vai começar a usar. Acho que a gente nunca teve um momento que isso foi tão fácil ou tão próximo esse uso. Porque, lógico, o grande vai usar, ele tem mais capacidade de investimento, mas ele também tem um ambiente mais complexo. Que a IA ainda, a gente está olhando aqui, a gente tem as ferramentas, mas em nível de implementação em larga escala dentro de produções, né, seja na área jurídica, seja em produções de fábrica e tal, o pessoal ainda está entendendo exatamente como ela funciona, aonde que realmente ela agrega valor. Em que momento faz sentido. Porque num país como o nosso, às vezes é mais barato você ter uma pessoa do que ter uma IA ainda, né? Para muitos cenários. Você fala assim, IA é maravilhoso, mas tem coisa que você olha, é mais barato ter um ser humano fazendo, né? Mas acho que nunca foi tão fácil. E aí o pequeno tem que fazer. E aí o pequeno tem uma coisa que é interessante. Se eu ponho no meu negócio eu tenho ferramentas de IA que a gente adota lá pontualmente em algumas áreas. Tem áreas que eu reduzo o tempo de produção em 80%. Então imagine, eu que adotei essa ferramenta e eu demorava 10 horas para fazer, agora eu demoro 2. Só como exemplo, tá? Como que quem ainda está demorando 10 compete comigo? Então fica... E você vai empilhando, né? Você começa... eu faço isso para essa área, ganho 80% de produtividade. Aí eu vou lá no financeiro, faço mais isso, ganho mais... E aí na hora que você vê, em poucos meses, você está muito mais produtivo e mais rentável do que você era. Então até que todo o mercado chegue, né? Até que todo mundo se equalize, porque vai equalizar. Alguns vão morrer, outros vão avançar mais, mas o mercado vai aprendendo a fazer. Você tem um diferencial competitivo bastante importante. Então, para o pequeno,
pode ser um salto que ele consiga dar por ele ser um dos pioneiros. Assim, cara, eu vou pegar meu escritório, vou pôr IA de cabo a rabo aqui. Então, enquanto eu tinha 20 advogados que faziam X, esses mesmos 20 vão fazer 3X agora. Em 3 meses eu estou entregando uma produtividade muito maior. Então, eu acho que quem começar, e ali o pequeno, é o momento que você tem um ganho muito grande para o seu negócio. Elton, eu quero viajar aqui ao longo do tempo. E talvez eu acho que eu não estou viajando muito longe. Você falou da questão humana, a gente falou do Elon Musk, enfim. E esses dias, eu acho que a gente até tratou aqui, o Elon Musk lançou esses dias, se é que não já faz tempo, lançou o robô. Inclusive diz que vai comercializar em 2026, 2027, por $27 mil um robô. Uma nova versão, né? Ele atualizou a versão. Exato. Você acha que tão logo a gente vai ver o robô trabalhando por aí? Eu acho que é muito em breve. Mas o cálculo, ele sempre é de ROI, né? Você sempre tem que olhar o cálculo de ROI. Essa tecnologia, por exemplo, do robô é maravilhosa. Assim como o carro autônomo é maravilhoso. Se for pensar, cara, não precisa mais dirigir. O ser humano não precisa gastar mais tempo pensando em dirigir, em desviar do buraco. Deixa a IA fazer isso. Isso existe já há algum tempo. Pelo menos uns 10 anos a gente fala de carro autônomo, as primeiras versões do Tesla e as outras iniciativas, mas isso acontecer na prática em larga escala, ele vai acontecendo, o mundo vai compreendendo isso, as legislações, os países mais ricos adotam isso primeiro, então lógico, sempre tem uma escala, mas não está longe da gente ver, porque na verdade o robô existe há muito tempo. Você vai numa fábrica de carro, é robô. É um robô. É robô fazendo lá. Robô existe faz tempo. E fazendo a linha de produção com uma certa inteligência. Alguns usam inteligência artificial e com uma inteligência embarcada. O que a gente tem aí é um robô humanoide. Essa é diferente. Que você tem ali uma característica humana. Exato. Você tem uma característica humana em termos de conversa. E você vai para a linguagem natural. Porque você vai numa fábrica de carro, você não tem alguém assim falando, pega aquela peça para mim e faz isso. Você não tem, você tem uma programação lá rodando dentro, pré-determinada, um algoritmo fazendo isso. Agora, o que assusta um pouco é você ter, primeiro, o formato humano, e você ter a linguagem natural, de você se comunicar, qualquer pessoa poder se comunicar com aquele equipamento. Então, isso, cara, é inevitável, vai acontecer. É lógico que vai ter algumas distorções, como... isso pode ser usado para o mal, isso pode ser usado para a guerra, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser controladas e tal. Cara, mas eu não vejo isso muito longe de acontecer, da gente ter um robô em casa. Talvez uns 5 anos a gente começa a ter isso aqui já materializado, isso acontecendo de fato e resolvendo problemas. Eu acho que não está longe, não. Eu sou da época que eu assisti o Jetsons, e tinha o aspirador de pó que andava sozinho lá. Esses dias fui na casa da minha filha, o cachorro tava em cima do aspirador de pó. Dando rolê. Então, assim, é um negócio muito maluco. E, assim, a mudança, ela é cada vez mais rápida, né, Elton? E eu já ouvi, inclusive, você dizendo justamente do quão cada vez mais a velocidade... modifica as coisas com uma rapidez muito grande. Então, a gente precisa estar inteirado em tudo isso para não ficar para trás. E Marco, ontem a gente estava discutindo um assunto, né? Falando um pouco do pequeno varejista, né? E essa comparação, acho que ela é válida, porque é o seguinte, o digital, quando a gente fala de e-commerce, do posicionamento digital nas redes sociais, ele é essencial hoje para qualquer negócio, especialmente para quem vende para o consumidor final, para o varejo. Isso vem acontecendo há pelo menos uns 15, 20 anos, essa transformação. Então veio a primeira onda, veio as redes sociais, aí começou a loja virtual, o e-commerce, e muitos pequenos varejos não se adaptaram, não correram atrás para aprender a fazer isso. Ano após ano, eles vão perdendo mercado. Eles vão sentindo, só vai percebendo que tá ruim. Fala assim, tá ruim, tá ficando ruim, tá cada vez pior. Mas a causa disso é porque também ele não acompanhou a evolução do consumidor e do mercado. Só que ele teve um tempo para fazer. Então, de repente, a geração dele, apesar de sentir que piorou, ele não morreu, não deixou de existir. Agora, com a inteligência artificial, eu acho que não tem essa oportunidade. Porque ou você adota e fica eficiente e usa as ferramentas,
ou o tempo que você tem é tão perto que você vai morrer, que você não vai conseguir existir sem o uso dessa tecnologia. Eu acho que é basicamente isso, porque o tempo está assim, ó. Se a gente olhar, tem uma estatística que eu gosto de falar, quando a aviação comercial surgiu, demorou 62 anos, se eu não estou enganado, para atingir 50 milhões de usuários. 62 anos. O carro, o telefone, todos demoraram. E aí essa curva ela vai diminuindo. E hoje o ChatGPT demorou alguns dias para ter 50 milhões de usuários. Então, quando a gente fala aqui de grandes, pequenas empresas, está acessível para todo mundo. Então, a minha avó vai usar a inteligência artificial em pouco tempo, os nossos filhos vão aprender usando inteligência artificial, então todo mundo vai usar e está usando, e aí não tem como fugir. Eu quero tratar com você um pouquinho dos mitos, né? E aí me veio a seguinte frase exatamente nesse momento. Da mesma forma que a inteligência artificial traz inteligência rápida, ela pode trazer muitos riscos. O que você pensa sobre isso? Isso é mito, não é? E quais são os mitos que você vê aí normalmente sendo falado nas redes sociais, entre as pessoas? Não, acho que mito não. E acho que o principal é o medo dos empregos. Acho que esse é o principal. Assim, todo mundo tem o receio de que a inteligência artificial vai roubar os empregos. Acho que esse é... E já tem vários estudos, vários direcionamentos dizendo que isso vai acontecer e muitos empregos deixarão de existir. Eu acho que da mesma forma, eu acho que isso é real, e isso vai acontecer, e muitos empregos deixarão de existir e será em larga escala. Por outro lado, eu acho que a humanidade, ela não vai deixar de produzir coisas e criar coisas novas e criar novas demandas. Porque imagine o seguinte, Mark, vou pôr IA no meu escritório, vou pôr na minha empresa fica melhor, fica mais eficiente. Aí você vai parar? Empreendedor, que empresa, quem que para? Não para. Você vai continuar pensando em coisas novas, em vez de ter um escritório, você fala, agora vou ter outro escritório, ou vou ter uma outra coisa, ou vou fazer uma outra coisa, porque a IA vai te dar poder para fazer mais coisas. Então, acho que é talvez um pensamento de que você vai melhorar com a IA e aí você para. Na verdade, não. Na verdade, eu tenho capacidade hoje de fazer mais coisas do que eu fazia antigamente. Se a gente olhar coisas que a gente usa no dia a dia, o WhatsApp. O WhatsApp veio para facilitar, né? Então, lógico, diminuiu. Você não manda mais cartas, você manda menos e-mail, uma série de outras coisas você deixou de fazer. Mas ele deixou você... Você fez menos coisas? Não, você começou a fazer mais coisas. Então, eu acho que na mesma forma, ela vai tirar vários empregos e deixarão de existir, porque não farão mais sentido ter esses empregos. Mas que ele vai abrir uma série de outras coisas que vão acontecer no mundo e que a gente não consegue nem pensar, e aí eu acho que vai abrir várias outras coisas para fazer. Agora, nós, humanos, vamos ter que ser cada vez mais humanos. É isso. A gente vai estar aqui sempre cada vez mais conectado com as pessoas, pensando em soluções de problemas, usando a nossa inteligência e a nossa característica para as coisas que são mais humanas. Eu acho que é isso. Agora, as coisas do dia a dia, de processo, de processamento, de dados, isso vai automatizar tudo. Eu acho que esse é o ponto. Você falou aqui e me veio a seguinte profissão na cabeça. Exatamente agora, o sapateiro. O sapateiro, se a gente voltasse há 50 anos atrás, eu imagino que tinha um sapateiro em cada bairro, consertando sapato. Hoje, dificilmente tem um sapateiro. Aliás, os que tem são bem específicos, bem especializados, né? Mas o comprar sapato mudou. No passado, eu tenho a impressão que a pessoa comprava um sapato, depois de adulto, e aquele sapato ele levava a vida toda com ele. E quando tinha um problema, trocava, costurava, trocava a sola. Hoje não tem muito sapateiro, mas é o seguinte, as pessoas compram sapato um atrás do outro. Então será que realmente precisa a pessoa consertar, ter alguém que conserte, sendo que eu compro e troco? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Então eu acho que a inteligência artificial é bem o que você falou. Ela pode ser que ela extingua alguma profissão ou só mantenha aqueles que são especialistas, né? O generalista ele cai por terra, mas outras profissões surgem, né, Elton? Eu não sei se especialista e generalista, porque o generalista vai ser importante porque ele pode conectar as coisas, né? Tá. Eu acho que ele vai ter um papel importante para conectar. Mas, cara, com certeza esse exemplo do sapato é legal, porque antigamente também você tinha poucos modelos de sapato. Exato. E aí você veio para o mercado de consumo, né? Quando, enfim, toda a evolução que a gente teve. Então você tem hoje milhares de modelos fazendo. E aí eu quero trazer um pensamento que eu tenho também.
a gente empreende já há algum tempo. Eu tenho aí 18 anos empreendendo, você deve ter próximo disso também? Sim. Empreendendo. Cara, quantos projetos, quantas coisas a gente já pensou em fazer, quis fazer, de melhoria na nossa empresa, de negócio que a gente queria abrir, e a gente não fez porque não conseguia. Porque não conseguia, não tinha braço, não tinha gente, você contratava, dava errado, e você ficava amarrado, você não sabia como fazer. Agora imagine você tendo apoios de ferramentas que vão te ajudar, desde a parte do planejamento, da execução, ferramenta que te faz. Cara, quanta coisa a gente vai produzir e vai fazer. Então, eu acho que vai surgir muita coisa, cara. Eu não tenho... Lógico, eu tenho medo de algumas situações, a gente fica com receio, porque não sabe, o medo do desconhecido, de como isso vai funcionar de fato, mas eu sou um cara otimista, eu acho que isso vai deixar o mundo muito melhor. Eu linko essa sua fala, Elton, com a seguinte situação. Quando nós tivemos a questão da pandemia, antes de ter a pandemia, a questão do atendimento online, né? Tem o escritório de advocacia, era algo que não acontecia, pelo menos no meu escritório não acontecia. Veio a pandemia, a gente precisou se adaptar rapidamente com a situação e comecei a atender clientes não só no estado de São Paulo, comecei a atender no Nordeste, atendi brasileiros fora do país, né? E agora a gente se depara com uma outra situação. Inclusive peguei você nesses dias falando lá, como eu disse, japonês, chinês. Pô, eu vou atender o japonês, o chinês lá no país dele, falando a língua dele. Então, assim, surgem outras oportunidades, né? E aí, até para complementar, o que depende, né? Eu gosto muito de achar que cada um tem a responsabilidade pelas suas coisas, né? Cabe a cada um correr atrás do conhecimento e das alternativas para serem apoiados. Eu acho que nunca a demanda por treinamento e por conhecimento vai ser tão importante como agora, porque quem não for atrás, não correr atrás, não aprender, vai sofrer as consequências disso. E aí, eu acho que é individual, né? Lógico, você tem iniciativas do governo, você tem iniciativas como da associação comercial que oferecem treinamento e outras escolas, mas se eu ficar só parado esperando, eu vou perder as oportunidades que vêm. E aí eu vou sofrer. Tem um livro que eu gosto muito, chama Factfulness. Factfulness. Que ele mostra assim, ó, ele fala assim, o mundo melhorou. Apesar da gente ter a sensação de que o mundo está pior às vezes, e as pessoas falam isso, você vê o noticiário, parece que está tudo muito ruim, o mundo só melhorou. A mortalidade infantil diminuiu, você tem várias doenças que foram erradicadas. Então você tem uma série de... Quando você olha os indicadores, o mundo só melhorou, só ficou melhor. Eu acho que a tecnologia que a gente está vendo hoje vai deixar o mundo melhor. Pensa na área da medicina, na área de pesquisa, o quanto isso vai potencializar para você ter novas vacinas, novos remédios, novos tratamentos, a capacidade que isso vai dar do ser humano encontrar soluções. É incrível, cara. Eu acho que isso... E aí tem uma coisa que eu falo também, Mark, que assim, a gente tem medo da IA por causa dos filmes. Porque a gente via os filmes era só tratando a IA de forma ruim. Ela se revelava, tomava o poder, maltratava o ser humano. Eu não lembro de ver um filme que a gente vivia num mundo que a IA resolvia os nossos problemas e a gente tinha um mundo mais justo e melhor para todo mundo. Então acho que isso também é uma coisa interessante. Tem um... Não é documentário, é um seriado, enfim, Netflix. Seriado? Não é seriado que fala, seriado. É série, né? Série. Seriado é um negócio mais antigo, né? Tem uma série no Netflix que você deve conhecer, que é o Black Mirror. Sim, sim. Aquilo lá, ele dita muito do que hoje está acontecendo, até mesmo porque essa série já passou algum tempo. Já tem algum tempo. Né? E realmente, quando a gente assistia, eu fiquei um pouquinho assustado com tudo aquilo. Mas eu acho que daqui para frente, cada vez mais, os resultados são positivos, tem muita melhora. Eu acho que na questão da medicina é um exemplo fantástico que você deu, né? E as pessoas só têm a ganhar. Agora, atuando nessa área, Elton, você vê dentro das empresas um ganho, cases de sucessos das empresas já estarem utilizando? E aí, quando eu estou querendo falar case de sucesso, é assim, ó. Eu sou empresário, eu assisto podcast porque eu quero melhorar meu negócio, quero ganhar dinheiro. Você vê gente ganhando dinheiro com a inteligência artificial? Cara, sem dúvida. E tem casos assim, né? Tudo depende da complexidade e do tamanho da empresa. Mas tem um cliente nosso que ele adotou IA em um processo, ele atende seguros no Brasil todo, e saiu de um tempo de atendimento de 8 minutos para 2 minutos, espetando IA dentro do processo.
Imagine uma empresa que faz 2 milhões de atendimento. Você reduzir de 8 para 2. É um negócio absurdo. No básico, Mark, atendimento ao cliente 24 horas por dia. Se você tem uma empresa que fecha lá 30 clientes por mês, 20 clientes por mês, e você consegue, adotando uma ferramenta que você treina, uma IA que você treina, fechar 10, 20% de cliente a mais, então, assim, é muito palpável. Agora, também tem o outro lado de projetos que dão errado. Se você não mensura, se você não pensa, se você não tem uma organização, né? Eu tenho um vídeo que eu gravei assim, a IA não vai salvar o seu negócio. Se você não consegue sentar ali, entender o seu processo, fazer o dever de casa, os momentos que você tem que usar, também aí você pode ter insucesso, né? Gastar dinheiro e tal e não conseguir ter o resultado ali da IA. E tem um ponto que eu acho que é interessante, Mark, que é inclusive da sua área, que é ter a preocupação também com os dados que você está fornecendo para a IA, né? Se você não deve pegar dados de clientes, informações confidenciais, informações de pessoas e simplesmente subir em qualquer um dos modelos, porque isso, você tem LGPD que regula isso, então você não deve compartilhar esses dados, que a IA vai usar esses dados para aprender. Então você tem que tomar cuidado também quanto a isso. Sim. Eu, na minha área, eu percebo uma corrida muito grande em busca da inteligência artificial, e aí quero até aproveitar, semana que vem eu vou estar numa feira, uma feira jurídica, Fenalau, e eu não tenho dúvida que vai estar tratando muito a questão de inteligência artificial, porque ela está numa velocidade muito grande, eu percebo não só na área jurídica, mas em todas as outras empresas. Ou seja, existe uma corrida para que as pessoas tenham isso, né? Eu acho que, como você bem disse, quem sair na frente aí ganha com isso, né, Elton? Quem sair na frente ganha. E tem muita coisa acontecendo, porque quando a gente fala da IA, a gente está olhando para o que a gente vê do ChatGPT e serve para todo mundo. Aí a gente tem as ferramentas de IA que são ferramentas específicas para advocacia, para o jurídico, para o financeiro, para o RH, para a aula, né? Eu fui dar uma palestra numa escola e tem uma que ajuda os professores a preparar a aula. Então ela é uma ferramenta específica. Então você tem uma série de ferramentas que são específicas. E tem uma série de outras coisas acontecendo. Por exemplo, esse óculos aqui, Mark, é o óculos da Meta. Ele tem uma IA embarcada aqui, ele filma, né? Então eu ponho aqui e falo, take a picture. Ele tira uma foto. Até no meu Instagram, eu coloquei um vídeo lá de uma moça cega usando isso daqui. Então ela vai no mercado, tá com o óculos aqui, na hora que você põe, ele tá falando com você aqui por aqui, tá? Então você tá ouvindo o que ele tá falando. Fala, olha, o que você tá vendo? Tira uma foto, processa isso e a IA te conta o que ela tá vendo. Então essa versão da Meta, é um óculos escuro, cara, eu uso diariamente, faço filme, converso, posso fazer uma pergunta. Que o Facebook, o Mark Zuckerberg, lançou um novo modelo agora, que é o Orion. Cara, esse daqui, ele projeta para você na lente o que está acontecendo. Então, você pode interagir lá com o menu, você pode fazer outros tipos de interações além desse. Então, o que a IA vai estar nos dispositivos, talvez daqui a algum tempo o celular não faça mais sentido. Porque ela está aqui no relógio, ela está no anel que você está usando, tem vários anéis hoje que tem IA, então ela está no chip, então até a nossa vida vai ser transformada, ela vai puxar um desenvolvimento de coisas que a gente está acostumado talvez não faça muito mais sentido, né, que ele aconteça. Legal, Elton, nosso tempo é escasso aqui, esse é um assunto que eu gostaria de conversar o dia todo com você, é um assunto que eu quero cada vez mais ter domínio, lógico, não é a minha inteligência, mas estar com pessoas como você que detêm esse conhecimento, e eu sei que você estuda isso há bastante tempo, não é à toa que você aí está em vários podcasts, está em palestra, enfim, a gente sempre vê você muito à frente desse assunto, então eu quero muito agradecer sua presença, quero que você passe aí o seu recado final, se você pensa que precisa ser falado alguma coisa, o espaço é seu, e é onde as pessoas aí podem te encontrar, enfim, fica à disposição. Mark, obrigado, sempre bom estar aqui com você. Para me encontrar no Instagram, Elton V. Monteiro, no LinkedIn, Elton Monteiro, e no YouTube, Elton Monteiro AI, né? AI, né, em inglês. Então, tô levando sempre material lá. E é um compartilhamento mesmo para que as pessoas entendam que é um momento de se movimentar,
de correr atrás, de estudar e trazer isso para o seu negócio ou para a sua vida profissional, se você quiser se destacar. E só para fechar, Claro. Quando a mecanização chegou no campo, chegou lá as colheitadeiras, os tratores e tirou o serviço manual, muita gente ficou com medo também, certo? Muita gente perdeu o emprego, perdeu aquele trabalho manual. Mas as pessoas que, a partir dali, foram estudar, se capacitar, aprenderam a operar uma máquina, tiveram um ganho de vida, de qualidade de vida enorme. Então você tem um aumento salarial brutal, você tem uma nova oportunidade, escolarização, você tem uma série de coisas que vem a partir daí, que é o momento que a gente está passando também. Então quem se movimentar, correr atrás e trazer isso para a sua vida é um momento de mudança do mercado, que vão ser trilhões e trilhões de dólares injetados na economia via inteligência artificial. Então aproveite. É isso aí. Aproveitem. Você que acompanha nosso canal, a ideia é sempre trazer conteúdos como esse. A gente está no Spotify, YouTube, nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, para que a gente sempre possa trazer pessoas como o Elton com conhecimentos diferenciados que vai transformar o seu negócio. É isso aí. Muito obrigado.